E muita gente não entende os motivos dele, muita gente acha que foi scriptado o início do jogo, porque se o Sam quisesse, ele poderia ter matado o Raiden no início do jogo mesmo, naquela parte do trem, mas para ele não existia certo ou errado, existia apenas a vitória e a derrota, isso do ponto de vista do Sam, sendo a razão tá sempre com aquele que sai vitorioso no fim da batalha, desde que ela seja justa. Sam não matou o Raiden porque ele queria saber o verdadeiro propósito do Raiden. E se ele fizesse naquele momento, ele não estaria vencendo uma batalha. Ele estaria apenas executando alguém sem condição de lutar. Ele e o Raiden são contrapontos perfeitos. O Sam tá meio que no futuro do Raiden, entendeu? O Raiden tá lutando por uma causa que ele acha certa, uma causa que ele acha que ele consegue dar conta, e o Sam seguiu exatamente o mesmo caminho, os mesmos passos no passado. Então ele enxergou isso daí no Raiden, mas não é só isso não. Relaxa aí, senta aí. Um pouco de contexto e história sobre o background do Sam no jogo. Inclusive, se você não jogou, pausa aí, não assiste a partir daqui porque vai ter spoiler, mas se você não liga ou simplesmente já jogou o jogo, continua aí com nós que informação muito boa, cara, uma analogia, uma forma de pensar muito boa. O Sam ele lutava por uma coisa que ele julgava certo, porém ele sabia que não era capaz de vencer o seu maior inimigo na época, né, isso antes dele entrar pra World Marshal junto com o pessoal lá, antes dele virar o vilão, entendeu? Antes dele virar o vilão, ele tinha o mesmo pensamento que o Raiden, entendeu? E na época, o seu maior inimigo era o Armstrong. O cara do Nanomachines, filho. Então ele mesmo. Sam achava errado a forma que o grande vilão do jogo sacrificava os soldados enquanto ficava sentado atrás de uma mesa com todo o conforto do seu escritório, o ar-condicionado, o esquezinho, entendeu? Enquanto todo mundo se matava, lutava as guerras dele, o pessoal perdia as vidas enquanto ele ficava lá de boa. Sam olhou isso daí e falou assim, isso daí não tá certo, eu vou lá dar um chute no cu dele. Então ele foi. Quando o Sam enfrentou o Armstrong e perdeu, pois é, cara, o Sam perdeu pro Armstrong, cara. Foi aí que caiu a ficha pra ele. Na cabeça do Sam, a partir daquele momento, não adiantava lutar por algo que você julga como certo, se você não tem força o suficiente pra vencer o mal que você tá lutando contra. Por isso, Sam aceitou o convite do Armstrong para lutar do lado dele. Sam não queria estar do lado certo, ele queria estar do lado que vence no final, entendeu? Não faz sentido você estar do lado certo e morrer, entendeu? O Sam ele queria continuar a trajetória dele do lado que fosse vencer independente dos ideais. Foi por isso que ele se aliou ao Armstrong, por ser o inimigo mais forte, e ele não ia conseguir se elevar além daquilo, entendeu? Ele ia ficar naquilo mesmo, não tinha muita escolha. Então, ele se aliou ao Armstrong nesse sentido. Já que ele ia cair, ele preferiu ficar de pé do lado do inimigo, que provavelmente seria o vencedor da guerra por ser o mais forte. Like Monsoon said, losing a limb or two won't stop us. The hell? The job's yours. Welcome aboard. Raiden fez ele duvidar dessa diretriz por ter chances de vitória no final. É como diz o ditado, se você não pode vencer, junte-se a eles, entendeu? Sam não foi capaz de vencer o Armstrong, mas no primeiro duelo contra o Raiden, lá no trem, lá no começo do jogo, ele percebeu que se tem uma pessoa no mundo que não pode ser comprada e tem força o suficiente para derrotar o grande mal, esse alguém era o Raiden. Assim como o Armstrong poupou a vida do Sam no final da batalha, depois de perder o braço todo ensanguentado lá no chão, o Armstrong estende a mão pra ele e ele aceita a ajuda, entendeu? Ele não quis morrer, ele só aceitou a derrota, não a morte. O Armstrong, óbvio que, tipo, viu o valor dele, né? Porque, porra, um puta de um guerreiro daquele ali, óbvio que ele queria do lado dele, né? E assim como o Armstrong poupou a vida do Sam no fim da DLC dele lá, depois dele ter perdido o braço, sangrando no chão, o Armstrong foi lá e ergueu a mão pra ele, não, né? Deu a mão pra levantar o Sam, e aí os dois começaram a lutar do mesmo lado, apesar dos ideais ser diferentes. Sam sabia que jamais conseguiria vencer o Armstrong, até porque ele tentou e não conseguiu. Então ele se juntou ao time vencedor, entendeu? E da mesma forma, o Sam fez com o Raiden no trem. Ele perdeu o braço também, o Sam arrancou o braço do Raiden, deixou ele lá no chão, mas ele viu que o Raiden era um guerreiro, um dos poucos guerreiros que conseguia bater de frente com ele. E quem sabe no futuro conseguir derrotar o Armstrong, que era o objetivo dele no início. O objetivo do Sam no início de tudo era
era derrotar o Armstrong. Mas ele não conseguiu, mas ele viu que o Raiden tem o potencial de conseguir pela conversa que eles tiveram, entendeu? Eles perceberam que os ideais, apesar de distorcidos, eram os mesmos no começo do jogo. E isso daí poderia dar força pro Raiden conseguir vencer. E ele sabia que o Raiden precisava de um empurrãozinho para conseguir ter a força suficiente para derrotar o grande mal do jogo. E foi isso que aconteceu. O Sam poupou a vida do Raiden.